uma mensagem sobre o tema Sinais do Fim do Mundo. Com certeza você já ouviu falar do fim do mundo. E em Mateus 24, Jesus retrata o que aconteceria. E os discípulos, no versículo 3 de Mateus 24, eles perguntam: Senhor, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos, irmãos, eles começam com o desejo de saber o fim. E o desejo de saber o fim, ou seja, como que vai ser, o que vai acontecer, que sinais precedem a tua vinda e o fim do mundo, como que se vai se dar essa coisa. Os discípulos já tinham essa dúvida, e eu acredito que essa dúvida também paira sobre a sua cabeça, ou se não paira hoje, já pairou. E com certeza, porque nós temos a vontade de sabermos o que vai acontecer depois, não é verdade? Como será que vai ser? A gente tem alguns questionamentos. Por exemplo, como será que vai ser minha velhice se você é um pouco mais jovem? Aí alguns: como será que vai ser quando meu filho crescer? Ou quando eu conseguir isso? Ou quando eu fizer aquilo? Ou como será que eu vou morrer? Há alguns questionamentos sobre o futuro que realmente a gente pode pensar de como que vai ser, mas a gente não sabe exatamente. Mas, no entanto, Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10, deixa sua Bíblia marcada em Mateus 24, que nós vamos voltar para aí. Abre por gentileza em Isaías 46, 9 e 10. 46, 9 e 10. Que diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, e o meu conselho será firmado, e farei toda a minha vontade. Irmãos, Deus já estabeleceu como que vai ser o fim. E se alguém discordar, problema de quem discorda, porque Deus já falou que vai ser assim, e Ele já mostrou pela sua palavra como que vai ser, e Ele ainda diz: eu mostro antes, que é para quando acontecer vocês sabem que eu já disse. Então Deus já disse como é que vai ser o fim, e eu queria trazer aqui para nós nessa noite algumas dessas coisas que o Senhor falou como que seria, para que nós possamos entender e lembrar que Jesus está voltando a qualquer momento. Amém? Que o fim está próximo a qualquer momento. Vamos lá. Versículo 1 e 2 de Mateus 24 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Muito bem, irmãos, isso daqui, o templo, era algo assim extraordinário. Essa visão que eles estavam tendo desse templo aqui era algo extraordinário, era uma das maravilhas da antiguidade. Não existia nada semelhante ao templo que existia em Jerusalém, nada. Para você ter uma ideia, o templo era de mármore recoberto de lâminas de ouro, e ele ficava num espaço, numa campina entre um vale e outro, que qualquer um que fosse chegando perto, ele conseguia identificar que era algo assim tão brilhante ao dia com a luz do sol, que ninguém conseguia parar e ficar contemplando. Era algo assim resplandecente, magnífico, espetacular. Nesse templo existia 2 pórticos, o de Salomão e o de Real. Esse pórtico ele tinha 11 metros de altura, e era tão largo. Esse pórtico era um lugar onde iam para fazer algum discurso, algumas coisas. E esse pórtico era tão alto que 3 homens tinham que se ajuntar para poder abraçar, para você ver o tamanho da grossura do pilar, que eles se abraçavam para poder, davam assim as mãos para poder encontrar. Nesse templo encontravam algumas pedras angulares de esquina, que mediam de 6 a 12 metros de comprimento e pesavam mais de 100 toneladas. Isso daí é uma das coisas da antiguidade que as pessoas não sabem como que uma pedra de mais de 100 toneladas foi parar em cada canto, cada esquina do templo. Por isso que quando aparece o Novo Testamento, que Jesus dizendo: eu sou a pedra angular da esquina,
era algo assim que realmente fortificava a construção. Sendo feito sobre aquele alicerce, era um negócio que durava. Então esse templo era algo assim extraordinário, era algo assim grandioso, era algo assim maravilhoso. Todos conheciam, iam e visitavam esse templo, mas quando Jesus falou assim: vocês estão vendo esse templo? Que é o orgulho de vocês, o orgulho da religião de vocês, que é onde todo mundo vai, esse templo, ele vai ser destruído. E aí você sabe o que aconteceu? 70 anos depois da morte de Jesus, em 70 depois de Cristo, Tito, general romano, chegou com um grande exército, cercou Jerusalém. Você sabe que Jerusalém tem um muro, né? Eu acredito que você sabe. Se você não sabe, bota lá no Google, Jerusalém. Você vai ver que ela tem um muro muito grande, enorme. Então naquela época o que acontecia? Como Jerusalém era uma capital difícil de ser tomada, o general chegou e cercou a cidade. E eu vou já chegar nessa parte aí. Cercou a cidade até acontecerem coisas terríveis que eu vou mostrar para os irmãos já. Então a primeira coisa, irmãos, Jesus falou assim: qual o sinal que haverá do fim? Jesus falou: você está vendo esse templo? Ele vai ser destruído. Você sabe o que aconteceu com o templo? Ele está destruído. Jesus está voltando. Amém? A segunda coisa, Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 22. Abre aí, Mateus 24, do 15 ao 22. Diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, e olhai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Há um pensamento disseminado por aí, que algumas pessoas dizem assim: não, esse texto não se cumpriu, ele vai se cumprir quando o anticristo estiver na terra e estiver perseguindo as pessoas, e daí que vai se cumprir. Mas deixa eu te mostrar uma outra face disso daqui. Jerusalém era difícil de ser conquistada. Então esse general chegou e cercou a cidade, como eu estava dizendo para os irmãos. E por volta de 170 a.C., você sabe o que aconteceu? É o que está dizendo aqui nesses versículos. Um cidadão chamado Antíoco Epífanes, rei da Síria, conquistou Jerusalém, e ele tinha a intenção de destruir a religião judia. Então sabe o que ele fez? Ele pegou e fez no pátio do templo um altar a Zeus. Com certeza você sabe quem é Zeus, né? Cultura grega, né? Aquele Zeus, Atena, com certeza você sabe. Ele fez um altar a Zeus e ofereceu nele carne de porco. E aí você sabe o que ele fez? Ele pegou os dormitórios dos sacerdotes, expulsou todos os sacerdotes e fez bordéis dos dormitórios dos sacerdotes. Então no templo de adoração a Deus ele colocou um ídolo e fez do templo um lugar de bordel, para você ver o que estava acontecendo. E esses versículos que eu li aqui para os irmãos, por isso que fala da abominação da desolação, que é uma figura do que o anticristo vai fazer muito em breve em Jerusalém. O templo vai ser construído e ele vai ter um pouquinho de tempo de paz, e logo depois ele vai se auto-intitular Deus, e ele vai sentar no templo como se fosse Deus. E aí você sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas vão acreditar que ele é realmente o Cristo, essas que hoje não acreditam que Jesus é o Cristo, certo? Então essa abominação da desolação é o anticristo. Mas aí você fala: ah, irmão, mas isso ainda não aconteceu? Muito bem, deixa eu te dar alguns dados importantes aqui. Você sabia que todo o material do templo de Jerusalém está pronto para ser construído? Você sabia que todos os levitas estão treinados,
que todas as roupas estão prontas, que todos os utensílios do templo estão totalmente prontos. E eu acredito que com a engenharia moderna que nós temos hoje, dentro de 1 mês, 2 meses no máximo, é o suficiente para construir o templo no local e começar a adoração. E logo depois que esse templo for construído, o anticristo se manifesta. Então Jesus está voltando. Amém? E tá, mas você olha para Jerusalém e fala hoje, mas não tem o tempo. Mas cerca de 1 mês, assim que saiu a questão do local, na hora que sair a questão do local exato, que eles decidirem falar, vai ser aqui, o templo é assim, ó, já está pronto. Cuidado, cuidado. Para você ter uma ideia, irmão, desses versículos que eu falei aqui para os irmãos, que ele menciona, que eu mencionei Antíoco Epifânio e que eu mencionei o cerco de Jerusalém em 70 depois de Cristo, que foi a perseguição. Para você ter uma ideia, as avenidas eram cheias de cadáveres, de pessoas mortas de fome. As casas, os palácios eram cheios de pessoas que morriam. Para você ter uma ideia do grau que chegou essa dificuldade em 70 depois de Cristo, que uma própria mãe teve o seu filho, assou ele e comeu. Uma mãe assar o seu próprio filho e comer o seu filho neném de peito. Para você ver o grau que chegou a fome. Para você ter uma ideia, cerca de 97 mil foram presos e cerca de mais de 1.100.000 pessoas morreram. Então esses versículos que eu estou falando aqui, eles se aplicam a isso e podem se aplicar num futuro bem próximo, no aparecimento, no surgimento do anticristo. Terceira coisa, Mateus 24, do 6 ao 8. Diz assim, Mateus 24, dos 6 ao 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Versículo 29 e 31. E logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu te provo. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Já houve a Primeira Guerra Mundial, você conhece? Já houve a Segunda Guerra Mundial. O Oriente Médio está sempre em guerra. E no exato momento em que nós estamos tratando essa mensagem aqui, neste exato momento, a Terceira Guerra Mundial está por um botão. Literalmente, por um botão. Se você não sabe, na Síria aconteceu que a Rússia defende a Síria. Então a Rússia falou, não ataca a Síria, porque se atacar a Síria eu vou atacar vocês, que atacarem a Síria. E os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, se eu não estiver enganado, se reuniram e falaram, nós vamos atacar. E ontem, na verdade nessa madrugada, lançaram um ataque contra a Síria. Então, se o presidente da Rússia cumprir aquilo que ele falou, ele vai retaliar o ataque que foi feito. Se ele cumprir aquilo que ele falou, se ele for macho para cumprir aquilo que ele falou. E se ele for, infelizmente, se ele for macho para cumprir aquilo que ele falou, nós estamos à porta da Terceira Guerra Mundial. Porque a Rússia, a China e o Irã e outros se reúnem e nós vamos ter uma guerra como nunca houve no mundo. Então, irmãos, olha só, ouvireis de guerras e de rumores de guerra, e nós já vimos guerras, muitos rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Os irmãos já sabem de toda a fome que existe na África, os irmãos sabem de toda a fome que existe no nordeste do nosso país, os irmãos sabem de dos tsunamis que houve há pouco tempo, que todo mundo conhece.
cidades inteiras, países quase inteiros sendo devastados por um tsunami que chegou na costa e destruiu tudo. Os irmãos sabem de terremotos que aconteceram. No ano de 2016, nessa região aqui norte do Brasil, houve mais de 300 terremotos. Se eu não estiver enganado, cerca de 300 terremotos. Você sabia de uma coisa? Só que eles foram em escala tão mínima que houve 2 ou 3 em qual as pessoas realmente sentiram. Mas houve isso, e você pode pesquisar e atestar o que eu estou te falando. Se um desses terremotos, que foram vários, se um desses tivesse atingido uma escala de 8, 9, nós não estávamos conversando aqui. Nós estávamos conversando sobre escombros, e muitos de nós não estariam aqui. Jesus está voltando. Agora, se Jesus está voltando, se todas essas coisas estão acontecendo, aí tem uma pergunta que não pode ficar sem ser feita. Sabe como é que é? Sabe qual é? Como é que está a sua vida com Jesus hoje? Porque se Ele está voltando, se todas as coisas já estão acontecendo ou já aconteceram, se está à porta, se a qualquer momento pode acontecer, como é que está a sua vida com Jesus hoje? Porque se Ele volta hoje, você vai com Ele? Ou se Ele volta hoje, Ele acha como está lá no Novo Testamento, em que Ele chega e o servo não está preparado. Porque a Bíblia nos ensina a vigiar e orar e estar prontos, correto? Está pronto quando? Amanhã, ano que vem? Não, está pronto hoje, porque Ele pode vir hoje. E se Ele chegar hoje, você está pronto? A quarta e a última de hoje. Versículo 10, versículo 9 e 10, e Mateus 24. Então hão de vos entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. A perseguição que vai haver no fim. Irmão, se você não se posicionar, o inimigo não se manifesta para ti. Calma aí, deixa eu explicar. Se você não se posicionar, o inimigo não vai se manifestar para você. Sabe qual é um pensamento corrente no mundo hoje? É que é assim, não, sabe, eu sou assim, eu sou contra, mas não sou tão contra. Sabe, eu sou assim, sabe, eu quero agradar todo mundo, eu quero agradar o meu amigo ateu, eu quero agradar o meu amigo satanista, eu quero agradar o meu amigo espírita, eu quero agradar todo mundo, eu quero agradar o incrédulo, eu quero agradar todo mundo. Então assim, sabe, minha vida é assim, mais ou menos. Você já ouviu falar desse negócio? Então eu não me posiciono. Quando o Espírito Santo desceu e lá em Atos, Pedro e os demais se posicionaram e falaram assim: olha, nós vamos pregar de Jesus. Eles pegaram Pedro e pegaram os outros, chicotearam e falaram: vocês não podem falar nesse nome. E Pedro falou assim, ele já tinha se posicionado lá de Jesus e falou: eu vou fazer o que o Senhor me mandou fazer, e se vocês estão achando ruim, problema de vocês, eu vou fazer. Porque aí Pedro falou assim, esse versículo com certeza você conhece: importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu vou obedecer a Deus. Ah, mas eu discordo, problema seu, eu vou obedecer a Deus. Porque o padrão de Deus é diferente do padrão do mundo. O padrão de moral de Deus, o padrão de vida de Deus e que está na palavra de Deus é diferente do mundo. Então, irmão, a gente precisa se posicionar. Você está do lado de quem? Não dá, irmão, esse negócio de viver em cima do muro, não dá. Ou quando você se posiciona, deixa eu te explicar o que é se posicionar. É você dizer assim, só um exemplo, tá? Para você se posicionar. Eu gosto de café. Você fala isso, se posiciona. Eu gosto de café, o outro fala, eu gosto de chá. Achou, viu? Aí você fala assim, eu gosto de amarelo, o outro fala, eu gosto de preto. Eu não gosto de amarelo. Amarelo é feio.
Se for na política hoje, essa besteira que está aí, aí o povo fala, eu sou Lula, o outro fala, eu sou Bolsonaro. Aí já achou um problema para discussão. Então, irmão, a gente precisa se posicionar. Eu não estou falando dessas coisas, estou só usando como exemplo. Eu estou falando se posicionar em relação à palavra. O Senhor falou que precisa um posicionamento real contra o pecado, contra o que é errado, contra essa contracultura que vem, né, atacar a cultura de Deus. A gente precisa de um posicionamento. Essa baboseira de ideologia de gênero, essa baboseira de querer perverter todo mundo, de fazer o mundo uma grande Sodoma e Gomorra, esse negócio a gente tem que se posicionar e falar, meu irmão, você quer fazer, você tem o direito de fazer se você for maior, vacinado e documentado. Mas não venha querer ensinar meus filhos a fazer, ou não venha querer dizer para mim que é certo fazer, que você sabe que é errado. Então não vem com essa conversa. Então a gente precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Porque esses aqui, quando eles se posicionaram, olha só, e vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e seria odiado de todas as nações. Quando Paulo se posicionou, ele arrumou um monte de inimigo. Quando Paulo se posicionou, ele foi chicoteado, ele foi açoitado de vara, ele foi apedrejado. Por quê? Porque ele se posicionou e falou, eu sou de Cristo, e Cristo fala assim, e a palavra de Deus é assim, funciona assim. E eu discordo, não estou nem aí para você que discorda, problema seu. Você tem o direito de discordar, mas não tem o direito de querer engolir essa baboseira que você está querendo que eu engula. Não, o que a palavra de Deus diz, é o que a palavra de Deus diz, e vai ser dessa forma. Perseguição. Você não está sendo perseguido por ninguém. Tem alguma coisa errada. Porque na hora que a gente se posiciona, o inimigo manifesta fácil. E se posicione. Posicione como servo de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E para lá, só vai os dele. Entendeu? Para lá só vai os dele. E os inimigos? Tem um lugar especial para os inimigos. Quente, escuro, eterno. Para os inimigos. Entendeu? Esse negócio de eu vou agradar gregos e troianos, eu vou agradar todo mundo assim para ser legal. Tem esse negócio de legal. Tem o que a palavra de Deus diz e o que ela não diz. E pronto. Já achei ruim. Problema seu. Não posso fazer nada. Deus te abençoe. E você achou ruim? Não posso fazer nada. Se Deus permitir, vamos continuar trabalhando aqui em Mateus 24, fazendo Sinais do Fim do Mundo, parte 2. E essas coisas aqui, irmãos, que eu acabei de falar, elas se cumpriram. E muitos, para começar, nos apóstolos. Você sabe que cada um deles teve uma morte terrível. Certo? Por quê? Porque eles se posicionaram. E isso daqui se cumpriu em muitos, em toda a história do cristianismo. É só você pesquisar nos mártires, aqueles que posicionavam-se contra o pecado, aqueles que se posicionavam-se para defender a palavra, para defender as coisas de Deus. Há muito sangue em toda a história por causa desses que se posicionaram. Então nós precisamos nos posicionar e falar, não, é assim e assim, acabou, porque a palavra de Deus diz, e Deus não tem duas palavras. Amém? Deus permitir, vamos continuar no próximo sábado. Queria seus irmãos ficarem de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Senhor, faz-nos entender que o fim está próximo. Faz-nos entender, Senhor, que o Senhor está voltando. Faz-nos entender, Senhor, que o que precisamos melhorar, ajustar, arrumar o nosso relacionamento contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos posicionar, nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade, porque as coisas têm sido cumpridas que tu já disseste para nós, e o Senhor está às portas. Nós te damos graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém.